Se pensarmos que tudo o que é a construção em si, em termos históricos, nunca teve evolução nos últimos 200 anos e temos regulamentação completamente fora daquilo que são as realidades Que atuais. também aumentou o preço de construção, não é? Porque a regulamentação diz, atenção, a casa de banho tem que ter X metros quadrados e tem que ter isto e tem que ter aquilo e tem que ter aquilo. Os isolamentos. Os isolamentos, ou seja, essa parte, nós temos uma regulamentação europeia que coloca obrigatoriedades num país como o nosso, que do ponto de vista do comportamento térmico até é relativamente simpático. Acho que é um mito. Achas? Acho. Ok. Pronto, vou só trazer aqui. Eu conheço as pessoas que vivem em países nórdicos. Sim. Com obviamente amplitudes de temperatura muito grandes e que nunca viveram tão desconfortáveis como em Portugal. Devido ao tipo de construção, exatamente. Porque a construção mesmo construção nova. Dizem que é construção má, não é? Em termos de isolamento está mal feito. Porque de facto não dá o conforto a que estão habituados, do ponto de vista térmico. Isso eu acredito, mas a má construção já vem pela má execução, não pela regulamentação afeta, julgo eu. Sim, acho que nós temos Também um problema de qualidade de construção que tem a ver com não seguir as técnicas que são recomendadas. Exatamente. Do ponto de vista da utilização dos próprios materiais. Exato, ou seja, porque usamos os materiais certos, só que usamos-los mal. Exatamente. O que significa que nós desperdiçamos brutalmente. É inacreditável. Bom, se aplicarmos mal um elemento, ele não está lá a fazer nada. Exatamente, é isso mesmo. Basicamente, nós somos muito maus no planeamento, perdemos grande parte da mão de obra que tínhamos muito boa e que conseguia ensinar. Portanto, nós não temos. Essa malta foi países nórdicos, migrou. Alemanha, França, 2017, 2016, antes, não é? Até antes. Ali na crise anterior, na crise anterior, portanto, o subprime que em Portugal bateu mais forte 2010, 2011, aí há uma migração de pessoas para outros países que nunca mais voltam, não é? Portanto, ganham mais, têm mais condições para a família. Ou quando voltam, não voltam para fazer esses ofícios, voltam não voltam para a reforma. Porque também ficaram um pouco naquela situação que foi, tinham um trabalho e de repente não há nada e ficam fora do jogo da construção porque perdem a confiança, não é? Além de que é um trabalho que não é muito sexy, basicamente andar à chuva e ao sol e etc, sem grandes condições é complexo e portanto se nós não temos planeamento, se as condições são adversas e se são mal remunerados, tu não consegues atrair talento para este setor, não é? Basicamente acho que este também é um ponto muito importante, que é, por mais que nós queiramos, nós não temos capacidade produtiva em Portugal neste momento. Pois, o que eu sinto é, até nem só no planeamento, mas vejo pessoas vir de fora e olhar para alguns dos projetos que nós desenhamos, não é? E dizerem, quem é que desenhou isto, não é? E esqueceram-se de uma data de coisas, tem aqui uma data de coisas a apontar. Essa é a primeira. Mas mesmo por vezes, quando tens coisas bem planeadas, depois não tens mão de obra qualificada que saiba fazer aquilo como deve ser. Sim. E está lá no desenho, eles dizem, não, isto tem que passar por trás daquilo e a seguir este sobrepõe-se a este, mas as pessoas não sabem fazer. Eu tenho a minha opinião relativamente a esse aspecto e enfim, tenho debatido muito esse tema e tentado, dentro daquilo que é a minha pequenez, mitigar um bocadinho esse problema. Mas esta cadeia do setor do imobiliário, que é complexo, não é? Portanto, naquilo que é o processo de desenvolvimento de uma casa, vamos chamar-lhe assim, existem diversos participantes, interlocutores. E enquanto no passado existiam várias estruturas verticalizadas ou grandes empresas que acabavam por, de alguma forma, compatibilizar tudo dentro de casa, tu hoje não tens isso. E portanto, a malta, como eu costumo dizer, entra na obra toda de costas voltadas. E a lógica é: o arquiteto desenvolve o projeto de arquitetura. Temos excelentes profissionais, atenção, mas o arquiteto desenvolve o projeto de arquitetura, não é? Mas na sua estrutura não consegue acomodar todas as outras especialidades e portanto vai subcontratar especialidades a um gabinete de engenharia. Apesar de poderem ser ótimos parceiros e excelentes profissionais, estamos a falar de uma necessidade de compatibilização já importante. São estruturas diferentes, logo é necessária comunicação. Sim, embora eles normalmente já trabalham há muito tempo juntos, não é? Teoricamente, sim. Depois temos... Acho que, desculpa, deixa-me interromper-te aí, já que estamos a seguir as fases, porque há aí um problema grave, que é...
eu não sei se é a maior parte, mas muitos projetos de especialidades, e mesmo de arquitetura, mas sobretudo de especialidades, não são para ser executados. São para a Câmara ver. Certíssimo, é aí que eu ia chegar. Ok, desculpa. Boa, Ou seja, estamos alinhados. ou seja, criou-se aqui um mercado onde É uma indústria de faz de conta exatamente, em projeto. criaram-se projetos, sobretudo arquitetónicos, na medida da validação urbanística para valorizar determinados terrenos, mas que não se pensa em execução. Portanto, pensa-se, ok, se eu tiver um projeto aprovado, o banco teoricamente vai valorizar isto de outra forma e até já pode teoricamente olhar para isto como uma lógica de financiamento, depois logo se vê a parte das especialidades e etc. Porque, enfim, agora o que interessa é esta parte. A seguir, quando passamos da fase de arquitetura, da fase de especialidades, e há uma tentativa de compatibilização, entra a empreitada, não é? E a empreitada, ou a construção, é uma fase muito importante, que é a execução. E normalmente, quando chegamos aqui, olha-se, nem se olha para os projetos, orçamenta-se e depois vai-se ver o que é que se tem que fazer. E as obras, muitas das vezes, ninguém olha para projetos, não é? E portanto, na prática, o que o José estava a dizer é isso mesmo. Ninguém se fala, está tudo de costas voltadas. Se conheces alguém apaixonado por uma área específica que tenha ideias originais, submete a convidado.bitalk.pt. Mas esse é o erro crasso que nós temos em Portugal. É que de facto desvaloriza-se em absoluto. Ou seja, tornou-se a construção burocratizada do ponto de vista da aprovação dos projetos. Agora acho que há mais facilidade e começa a haver maior responsabilidade ao nível daquilo que são os executantes, não é? Portanto, e dos projetistas. O que na prática pode levar a maior responsabilização e levar a que efetivamente eles tenham mais em atenção o que é que se está a construir. Estou a falar em termos das comunicações prévias, não é? Sim, Embora as câmaras também não certíssimo. sabem o que é que vão fazer com isso, ainda estão todos baralhados. Exatamente. Mas alguma coisa vai mudar e acho que o sentido está correto. Agora, porque o que nós tínhamos é aquilo que estávamos a falar, que é o que interessava era o processo. Era as coisas estarem lá todas, ter os termos de responsabilidade, que depois ninguém liga a isso, não é? Ter os desenhos todos da água, da luz, das canalizações, do ITE, do raio que o parta, não é? Epá, mas depois, em termos de execução, o empreiteiro faz como sabe. Exato. E muitas vezes, se tu vais pedir a ele para ele fazer como está no desenho, ele ou tem dificuldade de olhar para o desenho e interpretá-lo, não é? Ou não sabe fazer como lá está. E há outra coisa ainda, que é... E vai fazer pior, atenção, vai fazer pior porque, como não sabe fazer aquilo, vai executar tecnicamente de forma errada, não é? Ou seja, às vezes até é melhor ele fazer como sabe do que fazer, Se fizer do que bem, tentar aproximar daquilo que era o desenho. se ele fizer bem, porque muitas vezes, como ele sabe, também está Eu incorreto. aí do ponto de vista técnico. acrescentaria, não defendendo nem um lado nem outro, mas acrescentaria que muitas das vezes o próprio projeto, em termos de execução, é muito complexo para o caso concreto. Ou seja, Porque não tens projeto de execução, tens projeto. não, Não é? mas mesmo com projeto de execução, eu já passei por um caso onde não era execuível. Um projeto de execução que não é execuível. Portanto, mas porquê é que se desenvolve um projeto de execução que não é execuível? Porque não se compatibilizou devidamente, não se analisou devidamente, portanto, é cortar custo em tudo o que é planeamento e projeto, e depois quando se chega à obra logo se vê. E isto começou a ser, a meu ver, uma política. Portanto, cortar custo no projeto, e portanto, se nós cortamos custo, temos menos qualidade. Quando chegamos à obra temos muito mais risco. E, muitas das vezes, não é só o problema do empreiteiro, entre aspas, não querer olhar para o papel, é o projeto que está concebido do ponto de vista da execução ter Erros técnicos. erros técnicos, Uhum. que não são concebíveis naquele caso concreto. Certo, é verdade. E isto, mais uma vez, eu volto à história que é, não há comunicação entre as partes, não é? Porque eu acredito, o modelo, se agora não tem erro, da Dinamarca, onde vamos assumir a figura do promotor imobiliário, ou seja, a pessoa que junta as partes e faz com que as casas aconteçam, ele parte do pressuposto que no momento em que compra o terreno, todas estas partes estão contratadas e estão preparadas para trabalhar em conjunto, ou seja, com inputs diferentes de arquitetura, das diferentes especialidades, mas também de construção logo no momento zero. Ou seja,
há uma tendência para mitigar os problemas que venham a acontecer. Ou seja, estás a dizer que eles começam a falar juntos mais cedo. Muito mais cedo, não é? Aqui nós vamos por fases. Lá está, eu tenho tentado fazer um bocadinho, mas não é fácil. Prova-se a arquitetura que vale o que vale, não é? Depois a seguir as especialidades, depois ninguém olha muito bem para as coisas. Agora vamos fazer uma orçamentação. O empreiteiro não tem tempo para responder, o projeto não tem peças desenhadas suficientes, a execução é assim um bocado curta na medida em que tem que se poupar custo, e de repente quando chegamos à obra os problemas acontecem todos, e depois é a execução que não é exatamente aquilo que é o melhor, o procedimento não está de acordo com aquilo que é a qualidade do material e a forma de o executar. Enfim, temos aqui este problema de falha de comunicação na cadeia que em termos de produtividade, eficiência e até qualidade é grotesco. No fundo o que estás a dizer é, quando vamos desenhar, planear, não é? A pessoa que vai construir diz, epá, isso ainda não está desenhado, depois quando tiver chama-me, não é? E o gajo que está a desenhar diz assim, epá, não chamamos o gajo da construção porque a gente ainda não sabe o que é que quer. E depois quando está desenhado ele vem e faz um orçamento, mas não houve conversa e eles não conhecem. Faz o orçamento com base no metro quadrado. Exato. E não tem em conta as dificuldades que possa haver ao nível da construção de acordo com o projeto. Exatamente. E quando vai executar, quer simplificar porque senão aquilo fica-lhe caro, não é? Ele não consegue executar dentro do preço que deu. Exatamente. Portanto, vai simplificar em quê? Em termos de arquitetura, provavelmente, mas se não deixar em termos de materiais. Portanto, vai reduzir a qualidade dos materiais. E depois temos um problema grave, que é não temos controle de construção. Temos pouca gente capaz de ir a uma obra, não é? E dizer se aquilo está a ser executado com qualidade ou não. Isso normalmente depois cai em cima do promotor do projeto, não é? Sim, o promotor. Quando não devia ser assim. O promotor acaba por assumir sempre a responsabilidade no final, não é? Porque, por experiência própria, ele é que tem o maior risco. O risco está assente, apesar de existirem termos e etc., no final do dia, se tu tiveres uma inconformidade de um projeto que é detectada por um promitente comprador, não vais chamar o arquiteto. Ele já pode ter desaparecido, a empresa já não existe. Portanto, o promotor assume esse risco. A responsabilidade no final do dia. Eu, dizendo isto, já tive muita gente que me deixou de atender o telefone quando o problema apareceu. Teoricamente a minha figura era de promotor e não tinha responsabilidade sobre aqueles assuntos, mas aconteceu. E essa questão de orçamentação, que eu sinto que há um grande problema mesmo na parte da orçamentação, não é? Sim. As pessoas acabam por fazer ao metro quadrado e depois aquilo resvala sempre, não é? E se tu tiveres alguém realmente a controlar a obra, então esse resvalo vai ser muito mais difícil de fazer, ou seja, poupar custos para o empreiteiro vai ser muito mais difícil. E se de poupar custos é difícil, acaba por ficar mais caro com o que ele tinha planeado. Provavelmente faz. E ele faz. Certo, é isso, mas no final do dia, se ele no momento da concepção arquitetónica puder acrescentar os inputs dele, porque do ponto de vista da execução, ele tem, como todos temos naquilo que sabemos um bocadinho, tem técnicas mais está mais bem preparado para determinadas coisas, em que pode dar um input à arquitetura, dizer, olha, atenção, isto é interessante e tal, podemos fazer igual ou melhor, mas com esta forma de executar, para mim é mais produtivo, o custo vai mitigar para o promotor também, vocês ganham mesmo para o projeto e na verdade estamos todos a ganhar. E é isto que não acontece. Mas qual é o incentivo que ele tem para fazer isso? Pois é, o incentivo aí é, ele corre, a forma como o processo está montado em Portugal, em teoria, ele corre o risco de estar a dar inputs e não ganhar a obra. Ok. Porque estavas a dar o exemplo da Dinamarca, onde as pessoas já estão escolhidas. Há um pré-contrato, onde pelo trabalho associado ao desenvolvimento daquela fase, as pessoas são pagas. Obviamente que depois, no final, quando tudo está feito e há vamos chamar um tender global com mais empreitadas, esse empreiteiro pode ganhar ou não, mas na verdade já tem o trabalho todo feito, está muito mais bem colocado que os outros. E ao mesmo tempo já foi pago pelo know-how que aportou ao processo. Então, eu acho que isto é essencial e fundamental para tentar compatibilizar. Estás-me a dizer que ele, no fundo, tem uma prestação de serviços de acompanhamento do trabalho do arquiteto, não é? Exatamente. De engenharia. Exatamente. É apostar muito nesta fase de planeamento.